está percebendo. Talvez ele sempre existiu e a advertência de Deus sempre esteve lá, mas muitos de nós só consideram algo quando ele passa a ser uma experiência. Enquanto é apenas uma palavra, enquanto é apenas uma advertência, a gente não leva muito a sério. Mas quando a gente sofre um dano, parece que a gente acorda para aquela realidade. E esse tempo no qual a gente está enfrentando, está exigindo uma condição. Eu já disse aqui em outra oportunidade, esse tempo serviu para fazer medições. Eu aferi muitas coisas na minha vida durante esse ano de 2020. Foi um ano em casa, um ano que deu a oportunidade de muita reflexão. E eu cheguei a algumas conclusões que precisamos melhorar em algumas áreas da vida. E não pense que você vai melhorar só pela gravidade das ameaças. Eu estava lendo Apocalipse ontem à noite. Eu não peguei o texto aqui para te apresentar, mas lá está que na abertura daqueles selos e nas trombetas, que vão anunciando as épocas daquelas circunstâncias, diz que uma delas fez com que 1/3 das pessoas da terra perecesse. E o texto diz assim: mesmo tendo essas circunstâncias, as pessoas não mudaram no quesito de arrependimento, de transformação, de santificação. Eu pensava mais ou menos em março, em abril do ano passado, eu pensava assim: com essa gravidade, o mundo todo parando, esse pavor, esse medo vai levar muitas pessoas a Cristo, ou seja, pessoas vão se converter. Mas agora em dezembro eu cheguei a uma conclusão: que medo não leva pessoas à conversão. Medo leva pessoas ao suicídio, ao desespero, à desordem, à desgraça. O que leva pessoas à conversão é a pregação do Evangelho. Você está comigo? É a palavra de Deus sendo anunciada. Talvez a gente espere, não, pelas dificuldades pessoas vão se converter. Eu vou te dizer, não, eles vão se converter quando eles ouvirem as boas novas do Evangelho. Porque mesmo com gravidade, circunstâncias, pessoas ainda vão ficar lá obstinadas na sua limitação. Mas quando elas ouvirem as boas novas, quando a unção de Deus, do Espírito que despedaça o jugo, que restaura a vista, que proclama libertação para o cativo, vem, eu digo, salvação acontece. Então se faz necessário pregar o Evangelho. Você está comigo? Então eu percebi, dentre essas coisas que você vai aferindo, uma coisa que se faz necessário a gente fazer manutenção, se chama coragem. Diga comigo, coragem. Queria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. São as últimas instruções de Moisés. E no versículo, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 5. Deuteronômio 31, 5 diz: quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo o mandamento que vos tenho ordenado. Ser fortes e corajosos. Não temas, nem vos atemorize diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Você está comigo? Instruções da parte de Deus para um momento que nós que sabemos o fim, era a inauguração da conquista. Era o tempo
a plenitude do tempo da inauguração das promessas de Deus, feitas a Abraão 400 anos antes, que ele ia possuir aquela terra, que aquela terra estava sendo dada para eles. Abraão mesmo não desfrutou do título, ele andou naquela terra, ele desfrutou daquela terra, mas como estrangeiro. Mas aqui está chegando o tempo da inauguração da posse dessa terra. E Deus está dizendo, olha, eu tenho entregue. É interessante que Deus diz assim, quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo o mandamento. Qual é o mandamento? Ser forte e corajoso. Deus está dizendo que Ele entregou, mas você percebe que Ele não entregou de mão beijada? Já viu essa expressão? Amém. Isso quer dizer, entregar sem você ter que fazer nada. Tem muitas pessoas esperando que as promessas de Deus é assim, sem ter que fazer nada. Amém. Elas vêm para a igreja, se converte e fica esperando a cesta básica das bênçãos de Deus, que vai chegar na sua mão sem você ter feito nada. Não, Deus está dizendo, eu entreguei, eu vou colocar diante de vocês, mas seja corajoso. Isso quer dizer que haverá resistência, haverá oposição, e que se faz necessário ter essa característica da natureza divina. Eu te digo, Deus tem coragem? Podemos dizer que coragem, poder, força, ousadia, intrepidez faz parte da natureza de Deus? Faz. Então ser coparticipante da natureza de Deus exige essa face, coragem. Eu digo a você, irmãos, temos boas notícias, a vacina. Alguns países estão vacinando. Ouvimos recentemente o Brasil adquirindo vacinas. Logo, logo vamos ouvir pessoas sendo vacinadas, logo, logo vai chegar a sua vez. Mas como crente, eu não queria que essa vacina fosse a minha expressão de segurança. Você está comigo? Como crente, eu me envergonharia. E por isso eu estou trabalhando para que eu melhore na minha coragem, na minha força e na minha confiança com Deus. Porque essa vacina vai servir para Covid-19 e Covid-20. Você está comigo? Agora nós temos aqui da parte de Deus para Covid interminável. Aleluia! É nisto que Deus quer que a gente coloque a nossa confiança. Ser forte e corajoso, porque diante de nós está a promessa daquilo que Ele nos disse que temos. Mas não vamos receber como uma cesta básica sem fazer nada. Se faz necessário coragem, ousadia. Eu vou te dizer, corajoso vai passar bem nesse tempo do fim. Aleluia. Você está comigo? Agora, o bom disso, gente, é que a gente tem acesso. Talvez você diga, pastor, meu problema é a filiação. Eu venho de uma família medrosa, viu? Talvez outro diga, minha família já vive a doença antes dela surgir. É medo lá em casa. Ei, você nasceu de novo. Você nasceu segundo Deus agora. Você tem uma filiação. Você tem qualidades. Você tem uma natureza muito rica para encher o teu DNA, para preencher lacunas de fraqueza.
Nascemos segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, que procede da verdade. Somos filhos de Deus. Esse texto de Mateus, na primeira expressão, ele diz o nosso procedimento, e a primeira coisa que ele anuncia, por que proceder assim, ele diz para serdes reconhecidos como filhos de Deus. Ouvis o que foi dito: amarás ao teu próximo, odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amém. O mesmo texto, o mesmo contexto que diz: sede perfeito porque o vosso Pai é perfeito, ele está dizendo que nestas condições nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, temos acesso a essa natureza. E eu vou te dizer, você precisa desenvolver isso. Não é uma coisa de você medir. Eu lembro, em um momento aí, nos meses, que um espírito de medo quis se comunicar. E esse espírito de medo, ele traz algumas sensações com ele. E eu lembro naquele período lá, tantas ambulâncias passando, né? E aquele anúncio: as UTIs estão todas cheias, as enfermarias todas cheias. E anunciava 24 horas, sintomas, sintomas, sintomas. Eu lembro que eu fui chamado a atenção pelo Espírito de Deus, e graças a Deus pelo Espírito, que é o nosso ajudador, que quer nos tirar dessa condição. Agora, por amor de Deus, não seja filho desobediente. Ele tira você da preocupação, mas você volta para ela. Ele te socorre, tirando você, colocando na esperança, mas você é fiel à preocupação, você volta para ela. Ei, não, você precisa dar crédito a seu pai. Você precisa tomar partido, você precisa ficar do lado da palavra. E eu lembro que veio essa expressão: flertar com as circunstâncias. Sabe o que é flertar? Aquela olhadela, aquela paquera, aquela abertura, aquele consentimento. E eu lembro que, por mais que eu estivesse declarando: eu não tenho medo, Deus está comigo, eu habito no esconderijo do Altíssimo, a circunstância, a mesma que fez Pedro afundar, tirando você da palavra e querendo mostrar uma segunda opção. E eu percebi que, mesmo confessando, mesmo crendo, vale a pena ver quem está fazendo psiu. E quando você olha, está lá uma mentira dizendo: o próximo vai ser você. Amém. É impossível não acontecer. 2021 não chega para você. E quando você percebe um calafrio, né? Um calafrio, um suor frio, um desânimo, um medo, um desespero, eu te digo: é assim mesmo? É assim mesmo? Estamos correndo risco, a nossa vida está semelhante às dos demais. Gente, isso serve para a gente medir onde estamos no nosso crer e tomar providências. Porque ser forte é uma questão de desenvolvimento. A Bíblia diz: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir firme. Quando esse versículo veio pelo auxílio do Espírito e como rema me assistiu, é possível permanecer firme, inabalável, emocionalmente,
É possível não ser abalado em nenhum momento da sua vida por medo, preocupação, ansiedade. Agora, como a gente olha de um lado e pergunta como está aí, meu, a coisa está séria, gente, a coisa está séria. Olha do outro lado, meu Deus, só Deus. E se esse só Deus fosse em fé, era bom demais. Amém. Aí você acha que é normal. Ei, nós somos diferentes. Jesus disse, olha, eu vim aqui já para antecipar. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas uma coisa que vocês não podem deixar de ter: bom ânimo. Bom ânimo. Hoje à noite, quero te encorajar a ser um guardião do teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida, força, inspiração. Quero te dizer, Deus não está recalculando as promessas. Aleluia. Uma era a promessa de Deus até a pandemia. Depois da pandemia, o sistema do céu, a gente tenta orar, está tudo bloqueado, ninguém responde. O céu está recalculando as promessas e possivelmente vai vir com um desconto aí de 60%. Amém? A Bíblia diz, todas quantas são as promessas de Deus, sempre vai ter nele o sim e o amém. Ei, não houve mudança nas promessas de Deus. Circunstância alguma pode abalar, porque a Bíblia diz que Deus nos deu um reino inabalável. Ei, o nosso reino é inabalável. Agora, quem vai guardar o seu coração? Você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus, vamos ler lá, 2 Timóteo, você acredita no que a Bíblia diz? Aleluia, eu sou o que a Bíblia diz. Aleluia. Versículo 6 diz, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estava lendo aquele Pedras Preciosas do irmão Rick Renner, e ele vai apontar que 2 Timóteo é uma carta que foi escrita, né, para um período muito difícil na vida de Timóteo. Ele pastoreava a igreja de Éfeso. E quando Paulo passou a igreja para Timóteo, estava naquele tempo de crescimento, de aumento, de multiplicação, se tornou a igreja maior igreja, próspera igreja. Só que se levantou um imperador, se não me foge a memória, Nero, e agora estava perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Era uma ameaça muito maior do que o Covid. Você está comigo? E ali estava um jovem pastor, com pessoas apostatando da fé, pessoas saindo da igreja com medo de morrer, pessoas negando a fé publicamente, Paulo preso, e Timóteo certamente vivendo essa pressão do medo visitando ele. E Paulo diz para ele, olha Timóteo, você precisa reavivar o dom. Você precisa reavivar as promessas.
Você precisa se renovar na sua força com Deus. Você está comigo? E ele conclui, pelo menos esse ponto, dizendo: porque Deus não deu espírito de medo. Gente, nunca é para ter medo. Nunca é para ter medo. Dentro da perspectiva de vida que Deus nos deu e as condições que Ele nos deu através da sua natureza, nunca é para ter medo. Diga comigo, nunca. Circunstância alguma tem a força e a capacidade de superar a força e o poder de Deus, que nos assegura confiança. Mesmo em face da morte, homens e mulheres tomados dessa ousadia não se abalaram. Aleluia! Essa confiança em Deus. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz que o povo que conhece o seu Deus é forte e faz coisas grandes, faz proezas. O que dizer de circunstâncias na vida de homens e mulheres, jovens, crianças, mas que não faz diferença. Onde circunstância encontra confiança, aleluia, ela é vencida, ela é resistida e ela foge. Nós vamos ver jovens desafiados pela fornalha. O que aqueles jovens fizeram? Ameaça de morte. Não só ameaça, mas morte pronta. Jogados na fornalha, e eles um pouquinho antes de entrar, disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas se também Ele nos livrar, não nos abala não, porque a nossa confiança. Sabe o que está vindo para mim? Uma das características de maturidade é não ter medo da morte. Amém. Enquanto a gente tiver esse olhar de morte como algo, circunstâncias podem nos abalar. Mas quando a gente chegar nessa maturidade de Paulo, que viver é Cristo e morrer é lucro, Satanás diz: o que eu vou fazer agora? Ali deu checkmate. O viver é Cristo. Se eu ficar vivendo, é Cristo na veia. E se morrer? Céu. Então você anda como está escrito lá: não se atemorize. Não se atemorize. Não ao medo. Porque Deus não deu espírito de medo. Nunca Deus vai orientar você a ter medo. Sempre vai ser a ser corajoso, a ser forte, a enfrentar, a ter ousadia. Então esse medo que você está, não é o plano de Deus. Eu fiz um dia isso. Imagine se eu trouxesse aqui 3 cartolinas, três folhas com o nome: ousadia, poder, moderação. Ele não nos deu espírito de medo, mas deu de poder, amor, moderação. Desce para você. Depois eu voltasse e dissesse: me dê aí a plaquinha do medo. O que você ia dizer? O que é que você ia dizer? Me dê rápido a plaquinha do medo. Você vai dizer: não tem. Por que não tem? Você vai dizer: porque não me deu. Porque não me deu. O que é que você tem? O que foi dado. O que foi dado? Poder, amor e moderação. E esse medo? Eu digo como eu disse para a Bebel quando ela era menorzinha. Ela disse: papai, eu estou com medo. Eu disse: você não tem medo, porque Deus não deu a você espírito de medo. Ela disse: mas eu estou sentindo. Eu disse: mas você não tem. Sentir é uma coisa, ter é outra.
Você pode até ser visitado por esse espírito, mas é uma boa oportunidade de você resistir firme na fé e abrir a sua boca e dizer: eu não tenho medo, porque Deus não me chamou para o medo. Deus me chamou para poder, Deus me chamou para o amor, Deus me chamou para moderação. Sabe qual é uma das definições de moderação? Mente sadia. Mente sadia. Amém. Mente coerente. Mente não inflamada, não infectada de pensamentos. Mente sadia. É por isso que a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque se são as palavras de Deus que enche os teus pensamentos, tua mente é sadia. Você está comigo? Se a palavra de Deus, ela tem regado a tua mente com as verdades e as informações, a tua mente é sadia. Mas se você fica flertando com o medo, conversando com o medo, você vai ser achado com sentimentos. E eu te digo, irmãos, é uma desgraça. É melhor morrer com coragem do que morrer com medo. Amém? Você está comigo? Aleluia! Diga para a pessoa que está do lado: se vai morrer, morre bonito, rapaz. Aleluia! Deus não deu o espírito de medo. Diga: eu não tenho medo. E a boa notícia, para a gente ir concluindo, é que essa questão de coragem é você que administra. Tem a ver com filiação, não tem a ver de onde você veio, não tem a ver com a influência da sua família. É algo que se desenvolve. Efésios capítulo 6 diz, vai lá, Efésios capítulo 6, versículo 1, começa dando instruções sobre como proceder para desenvolver isso. É 6:10 na verdade. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você percebe que não é Deus que te fortalece, é você que é fortalecido no Senhor? Porque se é Deus que te fortalece, ou seja, se é por iniciativa de Deus te fortalecer e você está fraco, Deus está falhando com você. Se ser fortalecido é iniciativa de Deus e você se acha fraco, Deus está falhando com você. Mas a Bíblia não diz que é Deus te fortalecendo, é você se fortalecendo no Senhor. Como se fortalece no Senhor? Volta um pouquinho. Efésios 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Com quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Diga: no coração. Isso é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso é estar capacitado para enfrentar qualquer circunstância. Olha o que diz Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 23. De novo aqui, ameaça de morte, perseguição da igreja, prisão, açoites, ameaças. Fique em casa. Não vá mais, não fale mais. Você pensa que era algo simples? Pressão, gente. O que eles fizeram?
Eles colocaram em prática isso que eu estou te dizendo, se fortaleceram no Senhor. Eles fizeram uma oração, uma vez solto. Procuraram os irmãos. O pastor Eli, nesta manhã, falou sobre isso. Ei, quando você tiver problema, procura a igreja. Quando tiver problema, não é para se afastar da igreja. Essa é a ideia de Satanás. Quando tiver problemas, procure os irmãos, procure a igreja. Este é o lugar de assistência da parte de Deus. Uma vez soltos, eles não foram nem para casa, eles não procuraram nem a família, eles foram para a igreja, procuraram a igreja. E oraram, levantaram a voz unânime, em concordância. O que nós concordamos aqui é medo ou coragem? Eles disseram coragem. O que nós concordamos aqui, a gente para ou continua? Continua. Então levantaram a voz dizendo: ó soberano, porque quando fé está ativa, Deus é engrandecido. Tu, soberano, tu estás sobre Covid, tu estás sobre qualquer situação. Tu, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. Olha para as suas ameaças. E é interessante que eles não pediram para tirar a ameaça. Eles poderiam ter dito: Senhor, tira essa ameaça, a gente quer viver de novo, tira essa ameaça de sobre a gente. Não, eles não disseram. Eles disseram: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Coragem. Concede aos teus servos ousadia para falar a tua palavra. Concede aos teus servos ousadia para ficar firme na tua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Certamente eles perceberam aquele frio, aquele suor frio do medo assediando, flertando com eles. Desespero, corre todo mundo para casa, fecha a igreja. Eu louvo a Deus, pastor Tiago e Juliana não pegaram uma empreitada muito fácil, porque no primeiro ano, logo nos primeiros meses, enfrentaram tão grande desafio. E como é gratificante ver que a igreja foi conduzida e nós atravessamos com uma maestria vinda do Espírito de Deus. Louvo a Deus pela coragem, pela ousadia que Deus deu para a liderança da igreja, a liderança do ministério, para permanecer firme aqui. O que é que faz? Fecha, para, diminui os alvos? Não. Durante a pandemia, 45 novas igrejas foram abertas. Oh, aleluia! Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia para continuar na palavra. Ousadia para ficar firme nas promessas. Deus disse, eu creio, estar decidido. Concede ousadia. Eu vou te dizer, irmãos, talvez a vacina demore alguns dias ou semanas para te alcançar, mas você já pode estar seguro hoje. Ei, aleluia, não vou morrer, antes vou viver e vou ver as maravilhas do Senhor. Aleluia, não vou descansar na confiança de uma vacina, mas vou descansar na confiança no Deus soberano. Tu, soberano, que domina sobre tudo. Jeová Rafá, Jeová Jireh. O Senhor de todas essas áreas. Então, meu irmão, eu estou te dizendo, se você vai querer participar das promessas de Deus, coragem é algo que vai ser necessário. Deus adverte, é necessário coragem. Muitas vezes, quando você vai adesivar algo ou fazer a colagem de algo, qual é a recomendação? Não pode ter poeira.
Tem que limpar bem, senão não adere. Senão não vai ter eficácia. Ei, o que Deus tem para a tua vida não dá bem com medo. O que Deus tem para a tua vida não dá bem com medo. Então tem que limpar bem. O que é que eu faço, pastor? Eu sinto, mas você não tem. Faça essa oração. Olha para as ameaças e concede ao teu servo ousadia, Senhor. Para que falar a tua palavra. Isso mostra que falar a palavra de Deus pode ser a ferramenta por onde força vai chegar. Efésios capítulo 4 diz: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, dissolução. Talvez você diga, pastor, graças a Deus, esse negócio de álcool, nunca tive problemas. Pastor, já tive, mas foi uma das primeiras coisas que Deus me libertou. Não, eu quero te dizer aqui, vinho está simbolizando embriaguez. Qualquer coisa que embriaga. Tem muita gente embriagado com likes. É o vinho moderno. Viu? Tem muito crente viciado em redes sociais. Tem muito crente viciado em vídeos engraçados. Vídeos engraçados talvez te faça se sentir bem por minutos. Eu vou ver vídeos engraçados. Vídeos engraçados não vence medo. Vídeos engraçados talvez façam você se sentir bem há alguns minutos. Mas se você quer ser fortalecido no Senhor, talvez tenha que lidar com a embriaguez de algumas coisas que está tendo você, que está dominando você. E fazer o quê? Não vos embriagueis, ou seja, não dê tempo para isso. Em vez disso, se encha do Espírito. Como? Não tem uma forma de baixar, não, pastor? Não tem um programa, um app que baixe? Não, a única coisa que baixa não é de Deus. Amém. Viu? Já tem umas coisas que baixam aí espiritualmente, mas não é de Deus. É melhor você não querer baixar essas coisas. Do Espírito não, você se enche. Enchei-vos do Espírito como? Não se embriagando. Não se embriagando por decisão. Não vou ficar dominado, nada me domina. Uma comida eu tenho para comer, um apetite eu tenho para saciar, fazer a vontade daquele que me enviou enquanto é dia. Ei, crente nessa condição vai vencer bem. Crente nessa condição vai atravessar sem nem perceber que tem circunstância. Ele vai ouvir de informação: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido emocionalmente, eu não serei atingido fisicamente. Em vez de estar embriagado, o que faz? Salmodiando ao Senhor. O que é salmodiar? É declarar palavras de louvor a Deus, proposital. Eu dou mais ou menos essa definição. Quando você vai para um aniversário e alguém diz assim: nós vamos ter uma sessão agora de homenagem, e você vai dizer alguma coisa para o aniversariante. Você gosta dessa parte? A maioria não gosta. Sabe por quê? Porque exige de você elaborar algo que você não se sente confortável. Então você prefere dizer: não quero falar não, não quero falar não. O que é salmodiar? É você dizer algo para Deus. Porque agora é a sessão de agradecimento, de homenagem a Deus. E você não pode dizer: não quero falar não. Não, tem que falar. Amém? O que é falar para um aniversariante? É pensar coisas boas acerca dele para dizer. O que é salmodiar? Pensar coisas boas acerca de Deus para dizer. Isso exige uma elaboração. Isso exige um valor. Você está comigo?
Eu digo assim, se uma pessoa tivesse doado para o teu filho um órgão, um rim, ele soubesse que havia incompatibilidade na tua família, ninguém da tua família podia doar, mas teu filho está sentenciado à morte. Ele diz, olha, eu não sou família, mas eu me compadeci, eu vou doar o meu rim para ele. E essa doação salvou aquela criança. Eu te pergunto, se chegar a hora do aniversariante ser esse rapaz que doou o rim, e alguém disser assim, tu tem alguma coisa para dizer para ele? Tu vai dizer, não, não quero não. Você vai levantar o braço bem alto, vai dizer, pode ser que ninguém queira falar, mas eu tenho uma gratidão aqui. Eu preciso falar para esse rapaz. Meu filho depende de uma iniciativa que ele teve. Foi um rim apenas. Ele continuou vivo ainda. O que dizer daquele que não usurpou, mas tomou o nosso lugar? Não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando lugar à morte de cruz. Pai, se pode, passa de mim esse cálice. E você dizer que não tem nada para dizer? Aquele que deu a vida, tem que ter um salmo na tua boca. Tem que ter um salmo na tua boca. Tem que ter uma poesia na tua boca. Tem que ter uma declaração na tua boca. Tem que ter uma gratidão na tua boca. Ah, mas eu não quero dizer que eu estou cansado hoje. Ei, o que foi feito é grande demais. Quando a gente entende isso, que a gente quer pagar esse preço, é uma maneira de credenciar força. Quando você salmodeia, está salmodiando ao Senhor, credencia força para você. Enchei-vos do Espírito, falando com salmos. Mas salmodiamos mais ou menos assim: ó Senhor, Tu és grande, brum, brum, brum. O silencioso, né? Espera aí, Senhor, Tu sabes. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Brum, brum, brum. E teus momentos para ser cheio do Espírito é apenas respondendo a vibração do celular, o bip do celular. Não. Se você quer ter força, se faz necessário se encher do Espírito. E se encher do Espírito é não se embriagar. Tudo aquilo que vicia, tudo aquilo que embriaga, é uma concorrência ao propósito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, de coração. Preste atenção nisso, estou terminando. De coração. Às vezes a gente faz, bora todo mundo salmodia. 4 lâmpadas novas. Aí você, não, é de coração. Não é só um barulho, não é só zoada. Não é só uma voz ritmada, é de coração. É dizer obrigado de coração. É dizer te amo de coração. É dizer quero a Ti, Senhor, de coração. É assim que está escrito. É assim que fica cheio de força. Salmodiando, entoando, de coração. Diga comigo, de coração. Eu não acho que é de coração, me perdoe. Quando alguém tem que dizer assim, levante sua mão. Eu acho que de coração você levanta a mão sozinho. Eu não acho que é de coração quando alguém diz fale. Quando é de coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, vai transbordar louvor. Em vez dos ministros dizer fale, era para a gente dizer tá bom, pare, tá bom. Mas como eu fico feliz, porque eu fico fraco se quiser. Deus me deu uma forma de ser forte. É acessível. Não depende de um chamado. O jovem mais simples, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou o ancião Daniel na cova dos leões, não importa a idade, confiança sempre vai ter o mesmo resultado. Livramento, coragem.
Daniel não ficou em pânico sabendo você jogado na cova dos leões. Que bênção é ter coragem. Que bênção é não ficar em pânico nas vésperas de uma destruição. É confiar em Deus. Ei, é amanhã que você vai ser decapitado. Não move minha paz, não move minha alegria, não move minha confiança. Quanto custa isso? É amanhã que você vai fazer a cirurgia. Não tenho medo. É amanhã que você vai ser internado. Não tenho medo, Deus está comigo. Ei, confiança em Deus você pode ter, meu amado. Isso não é privilégio de alguns, é um direito de todo filho de Deus. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Queira adicionar essa característica da natureza de Deus, co-participante da coragem divina. Coragem. Eu quero que você fique em pé e, se quiser, faça esse propósito. Coragem é minha meta. Não importa o que vai se levantar em 2021, coragem é a minha meta. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos coragem, ousadia e intrepidez. Oh, não vamos ficar abalados, não vamos perder a nossa paz. A nossa alegria não vai ser comprometida, e nem as promessas de Deus recalculadas. Ei, o que Deus disse permanece de pé. A viagem dos Estados Unidos permanece de pé. A empresa permanece de pé. O aumento permanece de pé. Ei, nada alterado, porque o reino que foi entregue é inabalável. Nada abala esse reino. Ei, mas você precisa de coragem. Coloque uma meta nesta noite. Coragem é minha meta para 2021. Eu vou encher a medida de coragem. Eu vou encher a medida de coragem. Não vou ser abalado. Medo não vai ter minha atenção. Aleluia. Coragem. Coragem. Tudo que o medo levou você a recalcular, rasgue essa porcaria. Volte para as promessas de Deus. Volte para as promessas de Deus. Eu estava pensando em fazer um curso. Vou fazer mais não. Faça. Se é a direção de Deus, faça. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu preguei a tua palavra, e você confirma a palavra com sinais. A ministração desta noite foi sobre coragem, ousadia. E eu oro para que pessoas sejam visitadas, Pai, por uma porção desta coragem, dessa ousadia. Destemidos, a ausência de medo. Em nome de Jesus, coragem, ousadia, intrepidez, para a tua promessa, para o teu chamado, para o dom, para a tua palavra, Pai. Eu abençoo, eu declaro hoje, se desvinculando o medo eu te repreendo. Espírito de medo, você é um invasor. Eu te repreendo, eu ordeno, saia em o nome de Jesus. Eu declaro coragem pousando sobre estas pessoas como um manto, vestindo você. Você está se vestindo de coragem, ousadia, em o nome de Jesus. Te dou graças, Pai. Aleluia. Você pode sentar. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, quero orar por você. Talvez você estava neste mundo aí, largado, nessa diversidade de sentimentos. Hoje você ouviu, você pode ter estabilidade, mente sadia. Deus quer te
possibilitar essa entrada no reino de estabilidade inabalável. Se tem alguém, levante a mão, quero orar por você. Tem alguém que deseja ser um crente, nascer de novo? Levante a mão. Onde está você? Se tem alguém que quer se voltar para o Evangelho, como eu falei, não é o medo, não são as circunstâncias que vão converter pessoas, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo. Veio alguém que não é batizado no Espírito Santo e deseja receber o batismo, é um dos meios dados por Deus para nos dar poder